Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Te louvamos, agradecidos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia nessa noite. Estarmos aqui em Maricá com a família da Mara, do Paulo, com os irmãos aqui. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que inunde, Senhor, a esfera da comunhão, também ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos entender a Sua palavra. Pedimos a Ti a Sua ajuda nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Há um tempo, né, que a gente não vem aqui desde 2024. Há um tempo, desde 2024. E temos estudado Hebreus, e o contexto disso aqui que a gente vamos olhar nessa noite, dos versículos 11 e 12, é uma exortação que Paulo faz à igreja dos Hebreus, para que eles entendessem que eles precisavam dar continuidade àquilo que a gente chama de crença, de fé, o que eles haviam recebido como filhos de Deus. E Paulo, ele vai enumerando, no capítulo 6, se você quiser acompanhar versículo 1 e 2, Paulo vai traçar algumas coisas que são a base da nossa fé, para a gente entender esse contexto do versículo 11 e 12. E, primeiramente, Paulo chama isso de as doutrinas de Jesus Cristo. Mas quais são as doutrinas de Jesus Cristo? Na verdade, o que Jesus Cristo ele vem trazer para a gente como ensinamento? A gente sabe que ser cristão é ser seguidor de quem? De Jesus Cristo. Nós somos seguidores de quem? De Cristo. Então a gente precisa entender quais são os ensinamentos de Jesus Cristo. Versículo 1, Paulo diz que o primeiro ensinamento de Jesus Cristo é o arrependimento. Né? É aquela mudança de mente, do grego metanoia. A segunda doutrina de Cristo é a fé. Que fé? É a fé que você recebe para a salvação. Todos que se arrependeram recebem fé salvadora, porque creram em Jesus. E a gente pode entender o que é a fé. Hebreus, aqui mesmo, nesse livro, Paulo mostra que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. O que é fé? Fé é um elemento que opera no sobrenatural. Você não vê para crer, você é crido. Deus te faz crente. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus te dá fé. Efésios 2,8, Paulo diz, pela graça, sois salvos, ele diz assim, por meio da fé. Então, qual é o caminho que Deus nos dá depois do arrependimento, depois da fé? Paulo diz que somos convidados a sermos cristãos, arrependidos, com fé salvadora. Agora vem a manifestação dessa fé para a comunidade em que vivemos. Por isso Paulo chama de batismos. Já ouviu falar que todo mundo que creu precisa ser batizado? Marcos 16, ele diz que o evangelho é pregado e a pregação do evangelho traz o quê? Arrependimento. Depois, fé. Se eu me arrependi e eu me tornei crente, recebi fé, o que agora eu faço? Qual é o terceiro passo? Qual é? Vai, irmãos. Batismo. Por isso que tem uma seita aí, muito famosa, vocês vão se escandalizar agora, eles dizem que não precisa se batizar. O nome do líder deles é Miguel Ângelo, já ouviu falar neles? Apóstolo Miguel Ângelo. Todo sábado Miguel Ângelo está na televisão, sabe o que ele ensina? Que se você se batizar nas águas,
você cai no judaísmo. Não, irmão. O batismo não tem nada a ver com o judaísmo. O batismo é para quem se arrependeu, recebeu fé. Batismo não salva, amém, irmãos? Batismo é uma confirmação para as pessoas que me viram bebendo, fumando, roubando, traficando, e agora eu sou uma nova criatura. Não é que eu me tornei cristão depois do batismo. Eu sou salvo, eu recebi fé antes do batismo, amém? Batismo não regenera. A regeneração vem primeiro. Mas uma vez que eu me arrependi, recebi fé, agora eu posso mostrar para os meus amigos, meus vizinhos, meus parentes. Já viu que você não convida as pessoas? Aí vai todo mundo lá e fala assim, rapaz! Se lembra do eunuco? Depois que lá em Atos capítulo 8, Filipe vindo e ele encontra o eunuco, o Espírito Santo fala, corre e entra nessa carruagem. Quando ele entra, ele está lendo a Bíblia. Se lembra que nós estudamos aqui sobre a Bíblia, como interpretar a Bíblia? Quando ele entrou na carruagem, o eunuco estava lendo o quê? A Bíblia. Ele tinha recebido arrependimento. Se você lê a Bíblia, você se arrependeu. Se você recebeu fé, porque você se arrependeu. Imediatamente, o eunuco virou para Filipe e falou assim, o que me impede o quê? Que eu seja batizado? Incrível que Filipe virou para o eunuco e falou assim, nada, amém, irmão? Nada impede alguém arrependido que tem fé salvadora de descer as águas. Se creu, pode ser batizado. Ah, não, tem que fazer um curso de 1 ano. Gente, e se você morrer antes do curso? Só pode ser batizado quem faz curso? Não, irmão. O eunuco não fez curso. Ele falou, o que me impede de ser batizado? Filipe falou, o que vindica, se você crê que Jesus é o Filho de Deus? O eunuco falou, eu creio. Então, vamos descer as águas. E no deserto, o incrível é que o lugar era um deserto. Mas Deus proveu a água. E o eunuco desceu as águas e foi o quê? Batizado. Então, o quarto ponto depois do batismo é imposição de mãos. Isso também é uma doutrina. Só que as pessoas acham que imposição de mãos é isso aqui, ó. Simplesmente colocar as mãos sobre a cabeça do outro, até um movimento de transferir unção. Não é isso não, irmãos. Aqui a imposição de mãos é a nossa identificação com o outro. Se eu conheço o Derek, ando com o Derek, agora eu posso impor as minhas mãos não fisicamente sobre o Derek, mas eu me identifico com o Derek hoje. Olha a intimidade que a gente tem. Antes eu não tinha intimidade contigo, mas hoje eu me identifico contigo. Então, impor as mãos é uma identificação mútua dos crentes arrependidos, que receberam fé, que são batizados. Agora nós nos identificamos, e Paulo continua dizendo também da ressurreição dos mortos. É uma doutrina. Qual é a nossa esperança? É que se nós voltando para casa, sofrer qualquer acidente, se nós dormirmos no Senhor, qual é a nossa esperança? É que nós iremos ressuscitar quando o Senhor voltar. E eu vou mais longe, a ressurreição não aponta só para o futuro. Você sabia que a ressurreição já começou? Se lembra de Jesus, quando encontrou Marta, Maria, Lázaro havia morrido? O que as irmãs de Lázaro falaram para Jesus? Se tu tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Marta começou a teologar, né? As irmãs gostam de teologia, né? Já viu? Tem irmãs que ficam teologando e briga por tudo. E o Senhor virou para Marta e falou assim, Marta, eu não estou falando da ressurreição dos mortos, do juízo final. Ele disse, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Se recebeu fé, arrependimento, foi batizado, irmãos, passamos na identificação dos filhos da igreja, o corpo de Cristo,
Todo mundo agora já experimenta a ressurreição hoje. É por isso que em você tem desejos que o ímpio não tem. Que essa vida que entrou em você, a gente chama na teologia de vida de ressurreição. É uma outra vida. É a vida que sai da morte, é a vida que vence a morte. Por isso que Jesus falou, olha, ele não morreu. Ele está dormindo. Entendeu, irmãos? A esperança do crente é que se nós morrermos no Senhor, nós dormirmos. Nós temos uma esperança que vamos ressuscitar dos mortos. E Paulo, ele termina falando sobre o juízo final. Nós nunca mais entraremos no juízo. Se você se arrependeu, recebeu fé, foi batizado, se você se identifica com o corpo de Cristo, a ressurreição está garantida, nós nunca mais seremos julgados por causa dos nossos pecados. Amém, irmãos? Se você creu, tudo aquilo que Deus tem para fazer para você está feito. Se lembra na cruz? Quando Jesus estava lá, sendo crucificado. Qual é o brado de Jesus na cruz? Você se lembra? Está consumado. A obra de Jesus Cristo na cruz, ela não é uma obra incompleta. Ela se consumou para te salvar dos seus pecados. Para te libertar dos seus pecados. Então, diante de Deus, Paulo está dizendo aqui que nós não entraremos nunca mais em juízo eterno. Então, Paulo, através disso, ele diz assim, eu quero que vocês continuem mostrando, esse versículo 11, é a junção do versículo 1 e 2. Primeiro ele mostra quem nós somos. Crentes, arrependidos, com fé, batizados, temos a identificação no corpo de Cristo, temos a esperança da ressurreição dos mortos, não entraremos em juízo nunca mais iremos para o inferno. Aí Paulo diz assim, olha, diante disso, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, ele diz assim, né? Desejamos, porém, que vocês continuem. O chamado de Paulo é, você é crente? Você é crente? Hã? Você é crente? Você é crente? Paulo, o que ele está falando no versículo 11? Continue. Avance. Só que quando você pega o contexto desse versículo 11, além dos versículos 1 e 2, quando você olha para Hebreus capítulo 6, versículo 10 a 12, que é um contexto mais geral, o apóstolo Paulo diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho do nosso amor. Aí ele diz assim, e mesmo a diligência da plena certeza da esperança, pela fé e a longanimidade que nos faz herdar as promessas. Nesses 3 versículos existem 3 coisas, o amor, a esperança e a fé. Isso aqui na Bíblia é chamado do tripé da salvação. Sem amor, esperança e fé, você nunca poderia ser salvo. Então, o que Paulo está mostrando aqui, Hebreus 6, versículo 10 a 12, é que todos nós, como filhos de Deus, dentro desse tripé da esperança, da fé e do amor, nós podemos crescer, amadurecer. E Hebreus capítulo 10, versículo 22 a 24, Paulo diz, guardemos firmes, olha o que ele diz, a confissão da esperança e continuemos no amor e nas boas obras. O que nós somos chamados a fazer como cristãos? É continuar, irmãos. A vida cristã não é simplesmente tudo aquilo que eu falei no início da pregação. Você recebeu arrependimento, fé, foi batizado nas águas, identificado com a igreja, o corpo de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final. Você tem fé, amor e esperança. O convite de Paulo é cresçam, amém?
Sai dessa imaturidade cristã. Eu não posso chegar depois de 10 anos e encontrar o filho da Maressa, bebê. Depois de 10 anos ele tem que estar quantos anos? 10 anos. É natural que a experiência da vida humana aponta a experiência também da vida cristã. Não é? Você imagina a gente ficar a vida inteira naquele negócio de que eu sou novo convertido. Todo mundo é novo convertido. Todo mundo teve uma experiência nova. Mas o chamado é vivermos nesse tripé da salvação. Cheio de fé, de esperança e de amor. 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: agora, pois, permanecem 3 coisas: fé, esperança e amor. E Paulo diz assim: o maior destes, qual é? É o amor. Inclusive, esse capítulo é tão famoso que o nosso amado Renato Russo cantou 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que retine. A essência do cristianismo bíblico, da vida cristã, é justamente isso. Por isso que Paulo diz assim: o crescimento é pelo caminho do amor. Não tem relacionamento com Deus sem a experiência de amá-lo. Dedicar seu coração para Ele, tempo para Ele, sua vida para Ele. É igual o casamento. Como que o casamento acaba? Como que é? É quando acabou o amor. Sexo não preenche casamento. Uma hora você vai chegar com 80 anos, não menstrua mais, o marido não tem mais nada. O que vai perdurar na sua casa? É o quê? Amor. E o que é essa palavra aqui de 1 Coríntios 13. O que é amor? A gente, parece que a gente relativizou, né? Quando a gente fala amor, o conceito de amar é aquele conceito assim, se você fizer comigo algo bom, eu vou corresponder. Parece que o amor hoje é uma barganha. Até na igreja, não é? Já viu isso na igreja? Se você faz, você é amado. Se você tem, você é amado. Se tem um bom carro, é amado. Se tem uma casa de praia, é amado. Se tem uma conta bancária gorda, é amado. Se é pobre, ninguém quer saber de você. Ninguém te procura. Porque hoje o conceito de amor não é o amor bíblico. Por isso que a terceira parte que fundamenta o crescimento, a plena certeza da esperança cristã, é o amor. Mas o que é o amor? Quem já ouviu João 3,16 e sabe o que fala aí? Já ouviu falar de João 3,16? Deus. Vai, fala. Ó. Isso é amor. Amor não é Deus no seu trono falando assim: me deu uma vontade de salvar o homem dos seus pecados. E o filho falou: é mesmo, nós amamos a humanidade. Aí o pai falou: mas fica aqui, filho. Tá tão gostoso aqui, você no seu trono. E o Espírito Santo virou para o pai e o filho falou: é mesmo, vamos ficar aqui. Sabe onde nós estaríamos agora? Onde? No inferno. Mas o que aconteceu no céu? Uma reunião da Trindade antes do pecado entrar no mundo. Você sabia disso? Antes que houvesse pecado nessa terra maligna que a gente vive, que a gente estava conversando ali, de erotismo, de sedução, espírito de Jezabel, esse espírito maligno que está operando até na igreja, a Trindade, num elo de amor, já havia manifestado isso. Por isso Deus amou o quê? O mundo. Isso não é Deus, irmãos? Esse mundo que a gente julga, já viu que a gente encontra uma pessoa cachaceira? Enche a cara de cachaça, cai, fica... Eu estava com um amigo aí, ele me levou para um lugar, aí ele, muito crente, aí eu cheguei no lugar, ele bebeu e caiu na praça.
Eu falei assim, ele falou, eu vim aqui para beber, porque ninguém sabe que eu bebo. Irmão, Deus ama quem bebe e quem não bebe, amém? Amém, irmãos? Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho. Isso é amor, irmãos. E como é que a gente define o amor na Bíblia? Amor, a palavra amor, não foi escrita A-M-O-R, amém? A Bíblia não foi escrita em português. Como que a Bíblia foi escrita? Em hebraico, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias foi escrito em língua hebraica. Mateus, Apocalipse foi escrito em língua grega. Então o livro de Hebreus, ou 1 Coríntios 13, quando Paulo fala que o maior dos dons que Deus deu aos seus filhos, arrependidos, com fé, batizados, identificados no corpo, né? Com a esperança da ressurreição, não seremos julgados no tribunal de Cristo. O que Deus deu para a gente? Amor. Só que a palavra grega para amor tem 3 palavras. A primeira é o amor eros. É o amor erótico, muito evidente. Já viu o amor erótico? Você sabia que a sua esposa se veste, não é para você não, sabia disso? Ela se veste para outra. Já viu na igreja? A melhor, cada uma se veste mais melhor que a outra. É o vestido melhor, o sapato melhor, é o adorno melhor. Esse é o amor do mundo. O segundo amor é o que cada um de nós tem um pelo outro, que é chamado no grego de amor fileu. O que é o amor fileu? É amor de irmãos. Já percebeu que você nunca viu aquela pessoa, você nunca andou com ela, você leva um tempão sem vê-la, quando você a encontra, você fala, caramba, nós somos irmãos. Temos as nossas diferenças, um congrega em cada lugar, reúne em lugar diferente, mas quando a gente se encontra, a gente tem aquele sentimento de que somos amados. Amém, irmãos? É o amor fileu. Só que esse amor aqui de João 3,16 e 1 Coríntios 13, a palavra grega é ágape. Quem sabe traduzir aí? Ágape. Alguém sabe? A palavra grega para ágape significa o amor incondicional de Deus. O que é incondicional? É que Deus não colocou parâmetros nem meios para te amar. Entendeu, irmãos? Deus não colocou parâmetros no seu amor por nós. E 1 João diz assim, não que nós tenhamos o amado. A maior loucura hoje da igreja é achar, já viu as músicas hoje? Ame a Jesus, ame a Jesus. Irmãos, a gente não consegue amar ninguém. A gente está dentro de casa, se relaciona com aquela mulher, a mulher pisa no nosso peito, arruma uma brigaiada danada e vai dormir na sala. E a pessoa bate... Quem é o seu semelhante? É a pessoa que você vive no mesmo teto, come, bebe, faz sexo, cria filho, e aí começa uma problemada, vira inimigo, já viu? Parece a guerra de Israel contra o Hamas. Todo mundo de fuzil dentro de casa. Arma logo e tiro para todo lado. Esse não é o amor de Deus. Ele é incondicional. Então Paulo nos convida, assim como Pedro, a entender que esse amor, ágape, precisa crescer. Amor cresce. Não sei se é assim a sua experiência, quando você conheceu a pessoa que você passa a amá-la. Não é assim, o amor não vai crescendo? Tem uns que deram a sorte de começar na juventude, já viu? Aquele amor do conde de fada, aí na mesma escola, aí depois vai e se encontra e fica noivo, aí tem umas igrejas que faz como que a corte, não beija, não abraça, não pode nem ver, pode nem olhar para a menina. E esse amor ele vai crescendo, ele vai ganhando forma. Como que é isso? Pedro diz que a maneira do amor crescente é desejar
como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra de Deus. 1 Pedro 2:2. Quer ver o amor crescer? Abra a Bíblia, leia a Bíblia e encontre Deus na palavra. Amém, irmãos? A maneira de você amar Deus é conhecer o livro da história do amor de Deus. Cadê o livro da história do amor de Deus? Esse aqui, irmão. Você quer saber a história do amor? A história que Deus tem para contar sobre você, sobre mim, sobre o mundo, está nesse livro. É a palavra. Por isso Pedro diz, deseja com ardência, coração viciado. É igual viciado, já viu? O cara fica doido. A Universal até explora. A Universal é tão doida que eles levam a cápsulazinha e falam, você amava, e eu sou o cara... O cara... Um troço maligno, irmão. Mas trazendo para uma boa aplicação, esse é um amor sujo. Mas o nosso desejo pelo Senhor deve arder. Nosso coração deve arder para amá-lo, desejá-lo, viver para Ele, ler a palavra dEle. E isso, irmãos, é o sentimento de Paulo em Hebreus 6:11. Desejai, trazendo para uma linguagem mais clara, desejai, cresça. A minha esposa olha para o meu filho, bagunceiro, vai fazer 7 anos. Aí, uma coisa que me pegou a Ellen diz assim, cresce, menino! É isso que Paulo está falando para a igreja dos Hebreus. Cresce, igreja. Cresce. Cresce, amadureça. Efésios 4:15, Paulo diz assim, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Cristo. Todos os meios que Cristo tem para você crescer, Ele já te deu. Olha lá. Todos os meios é aquilo ali, irmão. Assim como a Marissa está fazendo com aquele bebê, é o que o Senhor faz com você, já viu? Você escorrega para cá, Deus te pega. Falha aqui, Deus te sustenta. O Senhor não desiste de nenhum de nós. A gente pode fazer a esperaltice igual Mara. Por que não esperou o marido chegar? Por que não pediu o Uber, gente? É assim que nós somos. A gente está cansado de pular a janela e quebrar o braço. É assim que a gente é, irmão. Não é? Deus quer que a gente cresça. O que a gente faz? E pula a janela. Cresce, Mara, e toma-lhe janela. É assim mesmo, irmão. Essa é a figura para a gente crescer. Não estou repreendendo a Mara, não. Mas essa é a nossa experiência. Deus nos chama para um diálogo de crescimento. Por isso, em Hebreus 4:11, Paulo diz assim, se esforce. Crescer é esforço. Jesus chega a dizer assim, o reino de Deus é tomado com violência. O que os crentes fazem? Os crentes são violentos para tudo. Briga com a mulher, briga com os filhos, briga no ônibus, briga na rua, briga no emprego, briga no shopping. Os crentes hoje têm violência. É igual Pedro. Pedro andava com uma espada. Tinha 12 apóstolos. Quem estava armado o tempo todo? Pedro. Violento. Quando Jesus está no Getsemane, soldados romanos chegaram para prender o Senhor. Quem está com uma espada afiada na cintura? Pedro. Agora eu te pergunto, para que Pedro está armado se ele está seguindo Jesus? Fala para mim, por que usar arma depois de crer? Eu estava com um irmão policial. Parou 2 motos. Aí eu falei, e aí, não tem nada aí não? Tem nada aí não, irmão? Ele falou, não, mano, eu ouvi sua pregação, eu virei crente, eu falei, nós vamos morrer! Eles não vão não, Fábio. Graças a Deus, irmão, que o irmão creu, tá bem? Não usa espada, não fica brigando. Paulo diz aqui, se esforce, para quê? Para entrar no descanso. Para que a gente precisa crescer? Para a gente descansar no Senhor.
A gente não tem paz na nossa casa, não tem paz com nossos filhos, não tem paz para ler a Bíblia, não tem paz para orar. Irmão, hoje nós vivemos uma era de tremenda agitação, já viu? Parece que o cristianismo virou um movimento. Agora é a igreja preta, pinta todo mundo de preto. Agora é todo mundo vestido de palhaço, todo mundo veste de palhaço. Agora nós vamos fazer isso. E todo mundo faz isso, irmãos. O nosso chamado é para descansar no Senhor. Deixar o Senhor guiar a nossa vida. Se lembra da criação? Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus estava pairando por sobre a face das águas. Aí Deus cria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Na segunda parte do sexto dia, Deus criou eu e você. Amém? Olha que lindo agora. Depois que Deus criou todo o universo, Deus criou o homem, e no sétimo dia, o que Deus fez? Pegou uma boa de uma rede. Deus! Amém, irmãos? Para você despertar, parar de agitação. Bota essa perna para o alto, Rodrigo. Tem 6 para fazer, mas descansa no Senhor, irmãos. Como você vai... Daqui a pouco você perder a perna. Como você vai alimentar as famílias? Vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, vai cuidar da sua esposa. Irmão, nós somos tão agitados que a gente chega nos 70 anos querendo trabalhar igual criança. Teve aqui um irmão que falou para mim assim, não, eu estou beirando os 89 e eu estou arrumando, procurando um serviço de carteira assinada. Morreu esse dia. Assinou direto para o céu. Queria trabalhar? Ele falou, não, meu filho, já trabalhou a vida inteira. E no sétimo dia, Deus armou a rede e fez o quê? Deitou. Eu sou desses. Acordo muito cedo. E faço muita coisa. Espiritualizo tudo. Aí Deus vem para mim e fala, Falcão, Shabat. Deita. A mulher procura, né? A mulher leva a mão. Meu Deus do céu! 4h30, não! A gente sumiu, né? Sumiu! Que a gente esquecemos que crescer é descansar. Esperar. Você lembra do salmista? Esperei com paciência no Senhor. Acho que essa era, né, é a era com maiores avanços tecnológicos, tudo muito rápido. Num clique, a gente está nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, na Bélgica. Mas o homem ainda não sabe descansar. O homem, os consultórios psiquiátricos estão cheios de quê? De crentes. Sentado aonde? No divã. O que você está fazendo? Ah, li muito a Bíblia. Teve um irmão que começou um curso chamado Psiquiatria de Deus. Louco. E ele chegou a acreditar que a maioria dos crentes estão enlouquecendo. Não tem tempo com a família. Não passeia com os filhos no shopping. Acha que vida cristã é orar de segunda a segunda. Não vê Netflix. Não vê uma boa série com a mulher nem com os filhos. Não indica filme. Teve um irmão que falou assim, seu ministério, irmão, é do diabo. Porque você vê Netflix. Gente, quem nessa era não vê uma boa série? E tá recheado de filme gospel. Evangélico. É porque a gente tem que descansar, irmão. Né? Hoje o nosso sofá, ele já viu que vira cama? Quanto tempo você não abre o seu sofá para deitar com seus filhos? Deixar eles fazer bagunça, pular. Lá em casa o meu quebrou os armários todos.
Descansa, irmãos. Sem desespero. A alegria da casa é o quê? Filho. E qual é a alegria de Deus? É filho mesmo. A gente bagunça, quebra braço, incha a perna. E Deus continua nos amando e nos chamando para descansar. Amém, irmãos? Descanse. Porque, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Paulo mostra aqui no versículo de Hebreus 6, 11 e 12, falando dessa certeza. Ele deseja que os crentes entendam isso. E Paulo termina o versículo 12 falando da plena certeza da esperança. Se você não descansa, você não consegue ter plena certeza de nada. Seu coração é igual a Avenida Brasil. Quem já passou na Avenida Brasil num dia de fluxo? Já passou? É um trânsito, é core, é bope, helicóptero, é marginal atravessando a Avenida Brasil. Às vezes o nosso coração não tem plena certeza de nada. Estava numa reunião, está gravado, e se vai ouvir, vai ouvir. Nós acabamos de falar do céu. E lá na reunião uma pessoa falou assim, eu não quero ir para o céu, não. Eu não quero o céu, não. Como assim, irmão? Você é cristão para quê? Para que você é cristão? Para ir para o céu, gente. Jesus falou assim, não se turbe, João 14, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o coração, Jesus está dizendo assim, descansa. Bota a perna para o alto, arma a rede, puxa o sofá, deita, tem de bom ânimo. Jesus fala assim, porque na casa, o quê? Na casa, olha a promessa do Senhor, do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Aí Jesus diz assim, mas eu vou para o quê? Para preparar lugar. O que você quer? Você quer viver essa vida aqui? Esse calor infernal, cada dia aumenta? Nós estamos em Maricá, 50 graus. São Gonçalo está batendo 60 agora. Irmãos, há uma esperança e Paulo nos convida em Efésios 1, 18, 19, ele diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para você saber a sua esperança. Qual é a sua esperança? Vai criar seus filhos? Crie. Vai educá-los? Vai. Vai trabalhar, ter funcionários? Trabalhe. Tenha funcionários. Cuida do seu negócio. Estude. Faz faculdade, Esther. Faz mestrado. Estuda. Mas não perca a esperança. A maioria dos crentes fazem tudo sem esperança. Você vê nitidamente, a vida deles não tem esperança do céu, não tem esperança do reino, não tem esperança da Nova Jerusalém. Eles não acreditam nem mais na segunda vinda de Jesus. Quanto tempo você não ouve uma pregação que Jesus vai voltar? Liga a televisão, ninguém fala da volta de Jesus. Liga o rádio, ninguém fala da volta de Jesus. E Paulo diz assim, qual é a riqueza da glória da nossa herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder, para nós que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, porque nós somos herdeiros de uma promessa e precisamos viver nessa vida imitando Jesus. Por isso que os versículos finais, Paulo diz assim, sedes imitadores de Jesus. Hoje é difícil ter esperança, sabe por quê? Na igreja você não tem quem imitar. O pastor não dá para imitar. Não é verdade, irmãos? Teve um agora, famoso. Você passa lá na Lagoinha de Itaboraí,
Tá uma faixa preta, não percebeu não? Por que tem uma faixa preta no nome Lagoinha? A família Valadão está se matando na justiça. Que não pode usar o nome Lagoinha. Sabe quanto custa o nome Lagoinha? 500 mil reais. Aí a família Valadão dessa religião metropolitana, Mariana e Felipe, meteram o negócio e botaram novos começos. Não vai pagar royalties. Que esperança esses líderes dão para as pessoas? Briga, confusão, disputa, divisão, altivez, orgulho, soberba. Não, irmãos. A nossa esperança é que vocês sejam como João 13,15, Jesus falou assim, porque eu vos dou o exemplo para vocês, para que como eu faço, vocês também façam. Jesus está dizendo aos seus discípulos, me imitem. Amém? Teve um irmão que falou assim, cuidado com essa mensagem. Eu falei, que mensagem? Você fica dizendo para as pessoas te imitar. Eu falei assim, se as pessoas não podem me imitar, não, tem que falar, olha para Jesus. Eu falei, você nunca leu a Bíblia. Se lembra de Atos 3? O homem na porta formosa, pedindo esmola. Pedro e João virou para aquele homem e falou assim, não olha para a gente não, que a gente é muito pecador e não tem testemunho. Não! Pedro, fraco como era, continua fraco. João era brabo. Senhor, o que é que pede para descer fogo do céu? Mas, diante das circunstâncias do seu testemunho, eles falaram assim, olhe para nós. Você entendeu, irmão? A vida cristã, eu tenho que dar esperança para o Derek, para o Rodrigo, para o Paulo, para a Maressa, para o marido dela. Eu não posso chegar aqui e falar assim, não, irmão, olha para o fulano da esquina. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 4,16, ele diz assim, admoestamos que vocês me imitem. 1 Coríntios 11,1, Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que a gente precisa ter um testemunho? Se lembra que eu falei do batismo? O que o batismo é? Um testemunho público do que Cristo fez em mim. Me deu o quê? Arrependimento e fé. Uma vez arrependido e com fé, Rodrigo pode falar para mim, Fábio, olha para mim. Se a gente não pode falar para os outros olharem para a gente, então nós não somos cristãos. Nunca cremos. E para terminar, irmãos, depois vocês lêem Hebreus capítulo 11, versículo 4 até o 40, que é a galeria dos heróis da fé. Lá é uma descrição. Ah, não quero olhar para você não, Fábio. Olhe para todos aqueles personagens do final lá do capítulo 11. O testemunho de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe e Gideão é suficiente para nos deixar prostrados diante de Deus. São exemplos para a gente seguir. Então tenha plena certeza. Mas Deus não vai deixar a gente aí sem exemplo, sem modelo para quem seguir. E eu vou falar a verdade. Hoje é difícil. Olha para certos líderes, não dá para imitar. O cara só quer dinheiro, carro do ano, casa na praia. Tem um amigo meu, já fui lá, ministrei várias vezes no grupo dele. Ele fica assim, um período, ele fica doente. Eu perguntei à minha esposa, por que fulano vive doente? A minha esposa falou, ele fica doente e deprimido porque os irmãos vão juntar dinheiro e vão dar uma passagem para ele viajar. Olha, Deus. Não é cômico isso? Imagina eu, São Gonçalo, com a perna para o alto. Ah, irmão, estou num quadro enorme. Tem depressão? Tem. Jesus ficou depressivo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste?
Estava sozinho, solitário, amargurado, sofrido. Mas a gente tem que entender, irmãos, que a nossa vida é um testemunho para o outro. Derek tem que ser um testemunho para mim, Paulo para mim, eu para ela, você para ela, você para ela. Para a gente ter plena certeza da esperança do que a gente crê. Os irmãos entenderam? Deu para entender? Paulo trabalha tudo isso, porque ele nos dá uma esperança. Te louvamos. Com gratidão pela graça do Senhor entre nós nessa noite. Pedimos que o seu Espírito Santo fale conosco ainda mais. Fale a cada coração aqui, Senhor. Aquilo que nós não conseguimos falar na mensagem, mas o Senhor é peculiar ao transmitir tudo aquilo que está no seu coração, ó Pai, para a sua igreja. Por isso, fala conosco ainda quando deitarmos para dormir, ou estivermos fazendo qualquer coisa. Cremos naquela palavra de Hebreus que diz: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Senhor, quebranta o nosso coração nessa noite. Tira o nosso coração de pedra. Nos dá um coração de carne. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração nessa noite, para que possamos entender a sua palavra e praticar a sua palavra na nossa vida, na nossa casa, com nossos filhos, que nós pedimos nessa noite. Gratos por essa reunião, em nome de Jesus.